Olá, bom, hoje a gente vai tratar sobre as aproximações trigonométricas. E a gente vai ver esses assuntos que estão aqui listados, como a tabela do seno de θ e a tangente de θ. Também vamos analisar a aproximação no círculo trigonométrico, e também vamos ver esses outros vários assuntos que estão aqui listados. Aqui temos a tabela do seno de θ e tangente de θ e a tabela também de θ. A gente vai considerar a tabela que mostra o seno de θ e a tangente de θ, né? Para alguns valores pequenos de θ. Aqui o seno de θ e a tangente de θ, eles são calculados considerando que θ seja um ângulo medido em radianos, né? E a gente vai observar, né, que seno de θ é aproximadamente tangente de θ para os valores pequenos de θ desta tabela. Com a proximidade entre seno de θ e tangente de θ se tornando cada vez maior, à medida, né, que o θ se torna menor, tal aproximação ela acontece porque a tangente de θ é igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. E o cosseno de θ, ele se torna-se próximo de 1 quando θ se aproxima de 0. E a gente tem que a tangente de θ, então, é aproximadamente o seno de θ, quando o θ, né, é pequeno. A tabela também mostra as aproximações, né, mais surpreendentes, como o seno de θ é aproximadamente θ, e a tangente de θ é aproximadamente θ. Novamente, né, com tais aproximações se tornando menores à medida que θ, né, vem se tornando menor. Quando θ se torna menor, como a gente vê aqui, né, ó, o seno de θ ele se aproxima da tangente de θ, né, quando θ é menor. Aqui a gente vai analisar a aproximação, né, no círculo trigonométrico. E para perceber porque as últimas aproximações são válidas, né, como a gente viu, a gente considera a figura aqui apresentada. A gente vai supor, né, que θ é ainda menor do que é mostrado na figura. Assim, o segmento de reta em vermelho, que no caso é esse, né, e o arco, né, que é esse, o arco vermelho, eles têm aproximadamente, né, o mesmo comprimento. Assim, o seno de θ, ele é aproximadamente θ se θ for pequeno. E as aproximações da tangente de θ é aproximadamente seno de θ, como a gente viu. E o seno de θ é aproximadamente θ. Ambas, né, são válidas se θ for pequeno. E agora mostram que tangente de θ é aproximadamente θ se θ também for pequeno. Aqui temos as aproximações para seno de θ e tangente de θ. A interessante, né, a aproximação acima é válida apenas quando o θ ele for medido em radianos. E esse resultado ele mostra novamente porque radianos são a unidade natural para ângulos. Na figura passada a gente teve, né, que o segmento de reta vertical em vermelho é menor que o arco circular em vermelho. Assim a gente conclui, né, que o seno de θ é menor que θ. E para obter uma desigualdade envolvendo tangente de θ, a gente considera, né, a figura aqui mostrada. A região em amarelo tem área θ sobre 2, porque a área no interior do círculo inteiro é π, e a fração da área ocupada pela região em amarelo é θ sobre 2π. O segmento da reta em vertical em vermelho, né, ele tem comprimento tangente de θ. Assim, o triângulo retângulo, ele tem base 1 e a altura tangente de θ. E também tem área, né,
tangente de θ sobre 2. Como a região amarela está no interior do triângulo de θ sobre 2, então a gente diz, né, que θ sobre 2 é menor que a tangente de θ sobre 2, portanto, θ é menor que a tangente de θ. Aí, quando a gente reúne as desigualdades, as desigualdades deduzidas, a gente tem a figura que aqui foi apresentada. Aqui temos que θ está entre seno de θ e tangente de θ. E a gente tem as desigualdades, né, anteriores, a gente vê que elas concordam, né, com a tabela do início desse slide, como a gente viu, em que vimos que seno de θ é levemente, né, menor que θ e que tangente de θ é levemente maior que θ, para pequenos valores de θ, né? Algumas vezes, né, o resultado acima é mais útil se for reescrito em um formato ligeiramente diferente. Para fazer isso, a gente inicia com a desigualdade θ menor que seno de θ sobre cosseno de θ, que decorre do resultado acima, né? Pois a expressão é igual à tangente de θ. A gente multiplica, né, ambos os lados da desigualdade por cosseno de θ e em seguida a gente divide ambos os lados por θ, para produzir a desigualdade cosseno de θ é menor que seno de θ sobre θ. A seguir, né, a gente divide ambos os lados da desigualdade, que seno de θ sobre θ, ou seno de θ é menor, né, que θ do quadro acima, por θ, para produzir, né, a desigualdade seno de θ sobre θ menor do que 1. A reunião das desigualdades, né, dita anteriormente, mostra que o cosseno de θ é menor que o seno de θ sobre θ, que é menor que 1. E esse resultado ele foi obtido considerando que 0 é menor que θ, que é menor que π sobre 2. Mas a substituição de θ por menos θ não altera o cosseno, né, de θ, nem o seno de θ sobre θ. Portanto, a gente tem o resultado aqui no gráfico. Aqui temos desigualdade para seno de θ sobre θ. E a gente vai supor que o módulo de θ ele seja pequeno. Logo, o cosseno de θ, né, é próximo a 1, e assim a desigualdade na tabela anterior, a gente coloca o seno de θ sobre θ entre 1 e um número muito próximo de 1. Isto implica, né, no resultado do slide seguinte, que a gente vai ver agora. E agora a gente vê como a gente aproxima o cosseno de θ para pequenos valores de θ. A chave para esse resultado é a manipulação aqui representada. Aí a gente supõe, né, que θ seja pequeno, então a gente vai ter que 1 menos cosseno de θ é igual a 1 menos cosseno de θ vezes 1 mais cosseno de θ sobre 1 mais cosseno de θ, que é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ sobre 1 mais cosseno de θ, né? Que é igual ao seno ao quadrado de θ sobre 1 mais cosseno de θ, que é aproximadamente θ ao quadrado sobre 1 mais cosseno de θ, que é aproximadamente θ ao quadrado sobre 2. Aqui a gente acaba de mostrar, né, que se θ for pequeno, então 1 menos cosseno de θ é aproximadamente θ sobre 2, θ elevado ao quadrado sobre 2. Aqui temos a aproximação para cosseno de θ, e como a gente resolvemos a equação para o cosseno de θ no slide passado, a gente vai obter o resultado aqui no gráfico. Ou seja, os gráficos de 1 menos cosseno de θ
que é o azul, e θ elevado ao quadrado sobre 2 em vermelho, no intervalo, né, entre menos 0,8 e 0,8 positivo, a gente diz que esses gráficos, né, eles são tão próximos que eles mal conseguem ser distinguidos, por isso que o resultado deu aproximadamente, pois o gráfico aqui representado são quase iguais. Aqui temos um exemplo, né, que a gente vai considerar o seguinte truque. Com uma audiência contendo pelo menos uma pessoa com uma calculadora científica, peça para todos ajustarem suas calculadoras para trabalhar em graus. Peça um número com 2 dígitos antes da vírgula e 2 dígitos depois da vírgula. Vamos supor que um número dado, né, para você, pela audiência, tenha sido 69,23. Agora peça para o pessoal com calculadoras calcular a tangente do cosseno do seno de 69,23 graus, mas para eles não dizerem o resultado. Enquanto isso, você finge que calcula essa quantidade de cabeça. Depois que as pessoas com calculadoras tenham tido tempo suficiente para obter a resposta, anuncie que o resultado é 0,01745, mais alguns dígitos adicionais. Peça para as pessoas com calculadora confirmarem se isso está correto e aceite aplausos por ter sido capaz de fazer esse cálculo de cabeça. Como você faz esse truque? Por que ele funciona? A resposta será 0,01745 mais alguns dígitos adicionais, independente da entrada original. Aí, como faz esse truque, né, que a gente respondeu aqui? Como você faz esse truque e por que esse truque funciona? A gente chama a entrada original de θ. O primeiro passo deste cálculo é obter o seno de θ, produzindo um número no intervalo entre -1 e 1. O próximo passo deste cálculo é obter o cosseno do seno de θ. No entanto, a gente tem que lembrar que você pediu para que as calculadoras fossem ajustadas para graus. Logo, estamos avaliando o cosseno de um ângulo entre -1 grau e 1 grau. Em termos de radianos, né, este é um ângulo entre -π sobre 180 radianos e π sobre 180 radianos, os quais são números pequenos. Portanto, de acordo com nossa estimativa para cosseno de θ, quando θ é pequeno, cosseno do seno de θ deve diferir de 1, por no máximo 1 sobre 2 vezes π sobre 180 ao quadrado, que é aproximadamente 0,00015. Como 0,00015 é um número muito pequeno, temos que cosseno do seno de θ é aproximadamente 1. O último passo deste cálculo consiste em obter tangente do cosseno do seno de θ. Novamente, lembre-se que as calculadoras estão trabalhando em graus. Portanto, o parágrafo acima ele mostra que o número que estamos calculando é aproximadamente tangente de 1. Fazendo a conversão para radianos, a gente vê que o número que estamos calculando é aproximadamente tangente de π sobre 180. Agora, π sobre 180 é aproximadamente 0,01745, que é um número razoavelmente pequeno. Nossa estimativa, né, para a tangente de um número pequeno agora mostra que tangente do cosseno do seno de θ é aproximadamente tangente de 1, que é igual a tangente de π sobre 180.
que é igual à tangente de 0,01745, que é igual a 0,01745. Aqui é a referência que utilizamos para fazer esse slide. Obrigada pela atenção.